Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando o programa Visão Crítica dessa segunda-feira, aqui com os nossos companheiros de bancada e alguns assuntos interessantes que passaram hoje na Câmara Municipal, que a gente vai dar uma olhada, ver o que aconteceu, aproveitar o Ivanildo aqui, né, para a gente discutir esses assuntos. E depois, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o assunto hoje que é polêmica a nível nacional, esse embate que está tendo aí, essa briga, verdadeira briga mesmo, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Retaliações, né, é uma situação bastante ruim para o Estado, né, para o país, acaba deixando uma certa incerteza política e também a parte econômica. Não tem como desvincular, né, a parte política da econômica aqui. Mas antes disso, a gente precisa, vamos falar alguma coisa, já começando rapidamente o nosso programa aqui, sobre o que aconteceu na Câmara de Vereadores hoje de manhã. Eu já vou colocar em pauta e depois você já pode começar, a gente poder dar o nosso boa tarde aqui. Primeiro de tudo, a aprovação das contas do prefeito Donizete de 2015. Já passou 2014, né? Tranquilamente. Foi aquela que deu problema na... Não. 2014 não foi aprovada ainda. Ainda não veio do tribunal, embora tenha o parecer favorável. Tem o parecer favorável. Tem o parecer favorável, né? Isso, mas ainda não foi em votação na Câmara aqui. Então tá. Bom, então boa tarde, doutor. Boa tarde. Tranquilo, boa tarde, né? Boa tarde, Vanilton. Tranquilo. Mas agora 2015 foi aprovada, né? Então sem problema nenhum, sem ressalva também? Sim. O parecer que veio para a gente, para a Câmara do Tribunal, já veio sem ressalvas também, e eles aprovaram conforme veio o parecer, né? Graças a Deus. Até porque tem um aparato técnico competente e você não tem um fato novo que justifique implementar denúncia na Câmara ou buscar de alguma forma algo que justifique não aprovar, não tem por que aprovar. E você perguntava para a mesa, Vieira, 2014. 2014, a princípio, houve um parecer contrário do tribunal. Eu fui ver, porque foi mandado para a Câmara. Os nossos pares lá na casa viram que as contas tinham a recomendatória de não aprovação, porque o Donizete, diferentemente de alguns prefeitos, não quis cancelar empenhos havidos durante o ano, de obra que está parada, de obra que a empresa afastou por incompetência, essas coisas todas. E isso eu entendo não ser motivos para você desaprovar as contas do município e, consequentemente, prejudicar todos nós. O prefeito, através da sua equipe técnica, na pessoa do Márcio, que é um excelente assessor, fizeram uma defesa e fizeram na plenária essa defesa mais contundente. O tribunal acatou o que fora feito e aprovou as contas sem ressalvas e deverá mandar para a Câmara no início dessa nova legislatura. Tá certo. Bom, mas para o prefeito Donizete é uma tranquilidade muito grande, né? Isso aí porque realmente a dificuldade hoje dos prefeitos é com relação à aprovação de contas, até porque envolve a parte política também, às vezes, né? Ainda também fica não, sempre, 2016, sempre, né? Vai ficar 2016 que só virá no exercício do ano que vem. São os novos vereadores que vão apreciar. O bom é que o prefeito ele teve uma parte assim que o tribunal mandou as aprovações, não teve assim que veio reprovação e a Câmara que aprovou. Nós estamos vindo com a aprovação do tribunal, eles estão mantendo a linha de raciocínio do tribunal, né? Tá certo. E isso é muito importante. Perfeito. Né? Bom, um outro assunto também na Câmara foi sobre o veto do Poder Executivo com relação a um projeto que instituiu, né, o sistema de inspeção municipal. Teve um artigo lá que atribuía ao Poder Executivo o compromisso, né, de construir um abatedouro municipal, né? E aí os vereadores não concordaram com isso, né? O prefeito Donizete vetou, até porque isso aí, todo mundo sabe que tudo o que gera despesa, o que onera, né, é a competência exclusiva do Executivo, né? E o prefeito votou isso aí, voltou para a Câmara votou o projeto hoje, o veto do projeto, e derrubou o veto do prefeito. Por maioria, né? Por maioria. Só você votou... Eu votei porque... E o Zé Pereira. O Zé Pereira. Porque nós entendemos, e a lei é clara, primeiro que o vereador não pode legislar sobre ônus ao município. Senão vai ficar dois gestores, a Câmara gestando e o prefeito gera também. Despesa e ela tem que cumprir. E ela tem que cumprir independentemente da condição orçamentária do município.
Então é inconstitucional. Outra coisa que eu votei também contra por ser inconstitucional, porque a lei ela é peremptória, ela define o que tem que ser feito. Você não pode falar, você pode fazer isso ou isso. Não tem, na lei não existe isso. E a nossa lei, ela dá margem interpretativa. Segundo, não entendo que o município tenha condições, pelos orçamentos que a gente tem visto, de arcar com a despesa de colocar um abatedouro municipal. Posto que isso é possível fazer um certame licitatório, fazer um chamamento público e ofertar aos empresários da cidade condicionantes para que ele possa participar disso. E é isso que se pretende e é isso que é feito nas administrações modernas. E é o que eu espero, que o município entre com ação de inconstitucionalidade. Eu estou com a advogada, nós estamos aqui com a advogada, ela vai manifestar sobre isso, mas é o caminho que sobrou e é o caminho que resta. Já pode antecipar a decisão que vocês vão tomar lá? Sim, chegando o veto para a gente, né, a derrubada, nós vamos entrar com magia. E porque é inconstitucional, eles não podem, infelizmente, assim, eu até conversei com eles hoje de manhã, lá na Câmara, na ordem do dia, e foi explicado, o veto ele não pode ser parcial em um parágrafo, vetar só isso ou se é isso, ou você veta o parágrafo inteiro ou você não veta nada. Então, assim, tinha coisas interessantes no parágrafo? Tinha, com certeza. Mas a partir do momento que eles trouxeram despesa para o município, ele perdeu o parágrafo inteiro. Tá, agora, doutora Sara. Então, agora não tem. Doutora Sara e Ivanildo, isso me ocorre aqui, ó, uma situação que gostaria que vocês analisassem também. Está dando para perceber uma certa tendência dos vereadores, pelo menos dessa legislatura, né? Já é o segundo caso que acontece, que eu me lembro agora de curtíssimo prazo, né? Dos vereadores querer atribuir sempre para o município a obrigação de fazer algumas ações, né? que onerem o município. Quando hoje a modernidade impõe isso, que você busque parceria público-privada, que você transfira para a iniciativa privada, né, vários serviços e que deixe para o poder público a iniciativa de fiscalização, né, e cumprimento isso aí. Aconteceu com relação ao cemitério municipal, que é uma coisa mais absurda. Eu falei, talvez foi uma das piores ações que os vereadores podiam ter tomado, é não autorizar o executivo a fazer um cemitério. Eles queriam que se faça, querem que faça o cemitério municipal. Nossa, não tem condições. Né? Primeiro, porque não tem recurso. Segundo, que a modernidade já impõe outra coisa. Me parece que é uma tendência meio petista dessa história. Assim, é trazer tudo para o governo. O governo tem que fazer tudo, aquela proteção do governo com relação ao cidadão. Não existe mais isso. Eu queria fazer uma justiça aqui. Agora é o caso do abatedouro também. São duas situações que eles querem que seja um abatedouro municipal. Na verdade, são alguns vereadores, né? Não, mas sim, só a maioria. Passa. Aí dá a impressão que todos colocam-se no mesmo barco, e eu respeito a opinião de todos, mas eu vou sempre pela legalidade. E a legalidade nos impõe condicionantes. Primeiro, o governo federal apropria de 60% de tudo que nós arrecadamos no país. O governo estadual apropria-se de 26% e o município fica com 14%. Se nós não atentarmos para isso, o município vai ficar com 14% e ficar com todo o ônus e os outros com o bolo. É por isso que nós temos deputado federal aí que serve para ir para Brasília para ficar com o Pires lá nos ministérios buscando dinheiro para os municípios. Sou veementemente contra isso, mas é um sistema que achata de cima para baixo. Essa situação aí do pequeno, o relator, ele foi feliz quando ele colocou que ele tinha muita preocupação também lá na frente, se o município se omitir de fazer e ficar na mão do pequeno. Eu ainda disse olha, foram dados 2 anos, podendo ser reconduzido mais 2 anos, que também é legal, mas ficou para favorecer o pequeno, eu acabei votando a favor. E aí, Vieira e Sara, o que acontece? O município, a única coisa que ele vai fazer é direcionar o certame licitatório e fazer o chamamento. Agora, do cemitério não tem explicação. Não tem explicação. Porque nós não temos cemitério, expliquei. Eu tive o infortúnio de perder meu pai, exatos 28 dias hoje. Não tem onde enterrar. Gente, infelizmente, hoje o que a gente vê no cenário político brasileiro, em tudo, nada se funciona mais só com a iniciativa pública. Tem que ter essas parcerias com a iniciativa privada, senão hoje não roda mais. O município não consegue mais, principalmente municípios pequenos igual o nosso aqui.
Então, eu participei da sessão lá, da sessão da semana passada e essa de hoje também. E o que dá para perceber é o seguinte, alguns vereadores, ou a maioria dos vereadores, eles pensam pequeno, tá? A primeira preocupação que vem para eles vem com relação à parte de, mas e o pobre, como é que vai fazer? Mas aquela pessoa que não tem condições, como é que vai fazer? Correto. Acho que a princípio tem que olhar isso, o político tem que olhar essa parte. Agora é o seguinte, eu acho que ele tem que olhar os dois lados da história, a importância do cemitério. Só não passou a parte do cemitério porque falaram assim, mas e o pobre? O pobre não tem condições de, se for particular o cemitério, de onde enterrar. Quer dizer, não leram o projeto, mas assim, tem que olhar exatamente ao contrário. Ao contrário não, mas de uma forma complementar. Falar, tá bom, o cemitério particular, então tá, o rico, aquele que tem posses, vai resolver o problema. Mas e o pobre, como é que vai fazer? Olhar os dois lados da moeda. Poço Lacerda só vai crescer se a gente olhar os dois lados. Tem gente com condições aqui. Tem que ter uma proporção. Tem que ter uma proporção. Claro. E hoje, que se a gente não vê, até o governo estadual, o maior problema que eu vejo no governo estadual hoje é a falta de proporção nas coisas. Hoje não se tem mais uma proporção assim, meio a meio. Ou é drástico para um lado, ou é drástico para o outro. E a Câmara, infelizmente, nós estamos caindo nisso aqui em Pontos Lacerda. O veto do sim foi isso hoje. Mas o abatedor, é claro que o abatedor municipal vai favorecer quem? O pobre, aquele mais pobre. Mas para um pouquinho. Cadê a alternativa, então, para isso? Se eles querem contribuir, que contribuam com toda lá. Precisa regularizar, precisa regulamentar, está pronto. Agora, a parte do município, espere que o município resolva isso. Se vê que tem condições, monte. Se não vê que não tem condições, terceiriza, acabou. Vai terceirizar, cria uma alternativa lá. Mas eles não deram à Câmara, infelizmente, com aquela lei, quando foi feito, esse inciso, ele foi colocado, esse parágrafo foi colocado por um vereador, foi o vereador Anderson. Foi o Anderson. Ele foi o relator. Ele foi o relator. Quem nomeia o relator, eu sou então, presidente da comissão, e ele fez bem. É interessante o texto em si. O problema é que o final... A redação, você final estava na última reunião, lá na penúltima. Fala assim, matou tudo nas 4 últimas palavras. E eu antes estava perfeito, que ele falava de procurar iniciativa privada, pública, de procurar incentivos, tudo. É muito bom, é isso que tem que ser feito. Mas aí ele coloca, positiva. E montar um abatedouro municipal. E aí que... Tragou tudo. Então, porque podia ficar sem isso aí, né? Sem, uma acabou. Outra lei lá, o prefeito decide fazer o abatedouro. Aí caminhar esse projeto para a lei, faria. Porque a redação, ela é linda. Ela é perfeita. Mas se estragou-se nesse finalzinho aí, infelizmente. Eu conheço bem a Câmara. Essa Câmara foi uma Câmara que não deu problema. Essa Câmara não teve confusões, desacertos. O Donizete conseguiu aprovar todos os projetos. Houveram 2 vetos, esse e um outro. Então, isso é perfeitamente possível a gente Eu acho que dá para sentar, conversar. E até antes de talvez entrar com uma ADI, fazer o quê? Conversar, a gente aprova a lei, a gente já entra com uma lei modificativa. Sim. Suplementar. Isso, aí já faz o quê? Nós já vamos alterar a redação daquele parágrafo inteiro, tirar a parte que cabia ao município, ou obrigatoriamente ao município, e deixar a parte que é o que a Câmara queria, que era o incentivo. A questão, Vera, ela fora nas duas situações, a situação de entendimento e não de má fé. Premeditadamente eu vou votar contra por votar contra. Claro. Eu entendi exatamente isso. Né? Agora, o que eu acho que em momentos até pior. Porque se você tem conhecimento e você faz, às vezes é falta realmente de analisar o processo, pensar o processo, né? Conversar, ler o processo, pedir para a assessoria dar uma olhada. A Câmara tem uma excelente assessoria e você conhece. Né? Exatamente, mas eu acho que não sei se o pessoal não busca isso aí. Bom, foi aprovada a nova estrutura administrativa, né, também. Que vale a partir de 1º de janeiro um pedido do novo prefeito. Né? Foi aprovado. Foi aprovado ou não? Não, foi lida, né? Foi lida. Vai ser votado na próxima sessão. Isso. Realmente, o que foi aprovado lá foi teste seletivo. Teste seletivo, né? Com 127. Agradeço. Agradeço. São 126. Sim. 126 vagas para servidores temporários, né? Mas na área da educação. Relembrando que essas são somente para a área da educação, e isso aí é que vai fazer o nosso ano letivo começar. Porque não são vagas livres, mas sim vagas em substituição legal. Eu disse lá o quê? Que eu votava a favor para não inviabilizar o próximo governo, mas essa era a maior aberração
que eu estava votando na Câmara desde que eu sou vereador. Cadu... E por que isso? Porque você manda um projeto para a Câmara ofertando 8 vagas. E depois você manda uma petição de contratar 147. Houve por bem a gestão de tirar alguns, né, Sara? Para poder ficar exclusivamente a educação para salvar o ano letivo. Então, entendendo isso e pelo bom senso que sempre me busca nortear minhas ações, eu votei a favor. Mas, Ivanildo, independente se o concurso, tivesse saído da dimensão que nós tínhamos a pretensão que ele saísse, teria que ter o teste seletivo da mesma forma. Essas 126 vagas, independente do concurso ser grande ou ser pequeno, elas teriam que ocorrer dessa forma. E tem que ser anualmente isso? Todo ano isso é feito. Todo ano tem que ser feito. Todo ano é feito. Quando o Mioto saiu da gestão, ele deixou arrumadinho pra gente, nós estamos saindo e deixando arrumado para o Alcino. Sabe por quê, E todos os anos nós fizemos esse pedido. São pensados do quadro de professores, diretores, coordenadores, são pensados professores que têm problema de saúde e que estão em desvio de função, porque às vezes ele não tolera ficar de pé o tempo todo, tem um problema de coluna, estou dando apenas um exemplo. Gestantes, e que aí, a gente não tem como prever se a mulher vai ficar gestante ou não. Férias não, porque... Não, férias já está porque é programada. Né? Mas aí, qualquer outra situação... Você tem que garantir o ano letivo. E esse ano letivo você garante com esse... Porque são quadros... Porque assim, essas 127 vagas não quer dizer que vão ser todas ocupadas. São temporários, inclusive. E outra, isso aí é uma previsão para o ano de 2017. Tem pessoas que entram lá, ficam 30 dias, 40 dias cobrindo um atestado médico, aí o dono da vaga vota se a pessoa é dispensada. E não significa também que vai buscar todos. Claro que não. E qual que é o detalhe? Nós, como administração pública, nós não podemos fazer a contratação de qualquer forma. As pessoas que querem trabalhar na administração pública, desses cargos aí principalmente, eles têm que passar por um seletivo. Então, isso é uma previsão anual, não é uma previsão em janeiro, fevereiro vai chamar 127 pessoas, não é isso. Tá certo. Bom, um outro assunto lá, mudou o horário das sessões a partir do ano que vem, da nova legislatura, né? Mudou o horário e a data, né? Vai ser um dia da semana, o decreto legislativo lá autorizou para terça-feira, né? Os vereadores aprovaram para toda terça-feira a partir das 19 horas. É isso, né? A princípio não. É assim, já está votado. Já está votado. Né? Pode até mudar, mas já está votado. Mas tem que fazer outra lei, tem que ter o princípio da anterioridade, a gente tem que garantir isso. Tem que ser votado esse ano ainda para mudar. Eu não creio que vai mudar. Agora, é o antigo anseio da população. Não vai ninguém, mas pelo menos tinha desculpa de que, não, na segunda-feira, 9 horas, não tem como ir. Aí a gente faz na segunda-feira à noite, não vai do mesmo jeito. Na terça, não vai do mesmo jeito. Entendeu? E aí, vamos dar aqui, nós tivemos, será que alguém sabe que teve audiência pública para discutir o orçamento do município a semana passada? Foi à noite, às 19 horas. Foram distribuídos só pela prefeitura mais de 200 convites e pela Câmara não menos que isso. Tinha quantas pessoas? 20. A hora que... A imprensa e funcionários da Câmara. E na verdade muita gente foi lá ainda porque teve uma solenidade antes de acender as luzes de Natal e muitas pessoas estavam lá para isso. E hoje a Câmara estava lotada. Por quê? Porque o NEMAT, os alunos, e com muita galhardia, estavam buscando o seu interesse de que a prefeitura e quem de direito e deputado e etc. possa ajudá-los no transporte. Se não ajudar com o transporte municipal, ajudar pelo menos com a instalação de um antigo anseio nosso, inclusive da Câmara, já tem 2 indicações sobre isso, para colocarmos coletivos na cidade. Tem uma conversa adiantada com a equipe que assessora, que transporta os funcionários do frigorífico, que fica a maioria do dia parado. Já tem esse entendimento. Eu espero que agora, numa reunião que nós teremos com as partes interessadas amanhã na Câmara, possamos dar fluidez a essa demora excessiva na resolução que é antiga. Ó, eu até aproveitando nesse gancho que você está colocando aí, Ivanildo, eu tenho uma informação de que o governo do estado está querendo desativar 3 campos, né? 3 campos da Unemate no estado, e um deles é Ponte Lacerda. O governo do estado de Mato Grosso não tem gerência sobre a Unemate. Inclusive 2 campos desses, ele quer mandar um para Cuiabá, que já tem um compromisso. Cuiabá não tem. Para Cuiabá e um para Várzea Grande. Rondonópolis. Várzea Grande e Rondonópolis. Tá? E
Dos 3, um é Pontes Lacerda. E o pessoal tá preocupado com isso. Né? E acontecendo mais esses negócios, essas dificuldades que coloca para alunos, né? Que alunos vêm de fora aqui, vêm morar na cidade, que lá está 12 quilômetros longe, realmente precisa de transporte. Já é um ensino público, né? Alunos que não têm condições de pagar. Aí vai ter que dar um ônibus. Quer dizer, você não paga a faculdade, mas tem que pagar o ônibus. Quanto está pagando? 200 e poucos reais? 240, 200 e poucos reais. Eu vi hoje de manhã a informação na Câmara, lá a pessoa falou em torno de... R$282. Alguma coisa nesse sentido assim. Mas que seja valor, seja 100 ou seja 50 reais. Para um estudante que está vindo aqui, né, com necessidade de estudar, quando tem o governo todo, monta toda a estrutura para o ensino ser gratuito, aí chega na hora do transporte não tem. E realmente tem coisa que a gente não consegue entender. Como é que Vila Bela consegue mandar? Todos os municípios que circundam. Nova Lacerda, Conquista, manda para cá, né? Não sei se Jauru manda, e nós não conseguimos daqui para ali para... Araputanga manda para Cáceres, naqueles cursos que eles não têm lá. Então, agora tem eu sei que tinha uma lei antes, né? Tinha uma lei, eu lembro que até foi uma promessa de campanha do prefeito Donizete, e que não deu porque tinha uma lei que impedia isso. E ainda tem. Ainda tem, né? Ainda tem. Na verdade, se a gente for seguir o município, ele só pode ajudar o ensino superior Atenção básica. se ele tiver 100% na atenção básica. E infelizmente a gente sabe que nós estamos longe disso, né? E aí que se breca. Se a gente não está conseguindo fazer o trabalho de casa, imagine fazer o trabalho de casa dos outros, né? Nós podemos ajudar muito. Eu acho que a iniciativa privada tem que ajudar aí, que seria um jeito de ajudar esses alunos. Eu entendo que isso é uma coisa assim, olha, dentro desses 4 anos, que já conversamos sobre isso, né, Ivanildo, já teve muita tentativa de colocar esse ônibus aqui. Mas, infelizmente, eles sempre se esbarram no quê? Que Pontes Lacerda não tem fluxo para ter coletivo. Aí as empresas não têm interesse de vir para cá. Tá. Não, eu acho coletivo, que o não, tá, tem. mas agora, como é que Jauru manda? Como é que Nova Lacerda manda? Como é que Vila Bela manda? Os alunos E usa carro especificamente para a faculdade. Porque eles não têm faculdade na localização deles. Nós temos aqui na nossa. Esse é o problema. Eles mandam para fora porque eles não têm um ensino superior lá. Nós temos aqui. Infelizmente, ele é longe um pouco da cidade, mas nós temos. Mas vamos pegar Mirassol, que tem a Unemate, vamos pegar Araputanga, que tem uma faculdade lá, 4 marcos, e eles mandam para cá. Para fazer outros cursos que eles não têm lá, né? Aqui nós não estamos fazendo isso. Eles mandam para outros cursos. Se aqui, vamos supor, mandasse para alguma cidade para fazer um curso que aqui não tenha, se justificaria. A doutora tem resposta para tudo, você percebeu? A gente fica cutucando mas e ela consegue a resposta para tudo isso. Ela está embasada na lei, mas eu acho que a gente pode flexibilizar. Claro, está certo. A gente pode flexibilizar. Não, e eu vejo assim, tanto tempo que isso já foi conversa de muitos anos, não é uma coisa que está começando a se conversar Se nós agora. fizermos 2 ônibus por dia de manhã, depois 2 para retornar na hora do almoço, depois 2 à tarde, depois 2 à noite, mais para voltar, não vamos resolver o problema. Entendeu? E o aluno vai lá e escreve no programa de coletivo. Não, a Unemate, ele tem o pessoal integral e tem o pessoal, eu não sei se tem letras de manhã, tem letras de manhã? E tem direito à noite. Letra à noite. Letra à noite também? Então tá, de dia exotecnia e à noite direito. Então teria que ter. Aí o pessoal da exotecnia, o curso deles é integral. Porém, tem dias que eles têm aula à tarde, tem dia que eles não têm. E o horário deles não é assim. Tem um que tem aula às 3 horas da tarde, o outro vai ter às 4, o outro vai ter às 5. Isso já é uma coisa ruim. Que eles teriam que se adaptar ao horário desse coletivo, teria que ir passando e os alunos teriam que ficar lá aguardando da mesma forma, né? E teria que ter, então, um coletivo para levar o pessoal da Unemate de manhã, para trazer o pessoal no horário do almoço, para levar à tarde, para voltar. Aí é o maior problema, pegar esse pessoal do campo, trazer para a cidade e já voltar com a nova turma da noite. Porque parece que a aula deles termina às 6 horas, né? 7 horas. Eles têm muitos adequar. Teria que se adequar. Mas eu acho que isso aí, se tiver uma iniciativa privada e ajudar, colaborar junto, dá para fazer, junto com o poder público e uma vontade de todos, eu acho que dá para fazer. Todo mundo resolve, por que nós não vamos resolver? Então, esse é o problema. Doutora, até porque hoje de manhã foi comentado na Câmara, o Ivanildo inclusive citou um caso lá. Alunos, acidentes que vão de moto. Que vão de moto na rodovia, né? E acidentes já aconteceram, não é? Quer dizer, pode acontecer acidente, não, já aconteceram. Não, o aluno foi levado da Santa Casa para Cáceres, estava no corredor do hospital regional e desassistido.
Aí uma mãe que eu não conheço, mas também não me importa, as pessoas ligam, eu procuro atender, não pergunto o telefone, não pergunto quem que é, senão não adianta. Você tem que atender, é a situação no momento. Liguei lá, coloquei, para minha sorte, para a sorte dele, estava um ortopedista que é meu amigo, que é irmão de maçonaria, eu atendeu de pronto e tal, e levou para o centro cirúrgico. Mas não é todo dia que isso dá certo, né? Não. E você ficar com um aluno que foi atropelado, jogado fora do asfalto com a moto dele e não ser atendido é dolorido. E outra, né? uma porque ali onde a Unemate está localizada também, que até por isso que está fazendo aquele trevo, é um lugar assim que é alta velocidade ali, né? Sim, uma descida imensa. Então né? ali é bem. Então, você ali. passa com o carro, se você anda mais um pouco devagar, você vê aquelas carretas passando quase já o carro da gente para fora ali. Então ali já é um lugar que já já proporciona isso, que ele é um lugar já centrado no lugar já que é de alta velocidade. E você viu quanto estão gastando naquele trevo? A movimentação de terra, quanto vai ficar aquilo ali? Mas ele vai ficar limpo. Entendeu? Deu inclusive um problema de água ali. De drenagem. Sim, drenagem. O solo falta densidade no solo, tem que fazer drenagem. Sim, porque tem muito, você vê, tem muitas bacias de água ali perto, né? E quem está fazendo é a VL Moreto, né? Sim. O Moreto está fazendo lá. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, na volta nós vamos falar sobre aquilo que está mais preocupando o Brasil hoje aí. Essa guerra entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário aí, um aprovando as leis de acordo com o que a população quer, mas fazendo retaliação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos dar agora o nosso pitaco aqui. Todo mundo fala sobre a questão da lei, a lei que definiu aí as 10 medidas contra a corrupção, da iniciativa do Ministério Público Federal, né? Isso, Ministério Público Federal. Eles criaram um grupo, mobilizaram a população brasileira. Né, conseguiram mais de 2 milhões de assinaturas, né, e aí foi para apreciação da Câmara e do Senado. Na Câmara passou, né? Alteraram. Eles alteraram as medidas que foram mandadas inicialmente. E aí foi para o Senado e o Senado aproveitou. Eu não acho que o pessoal aproveitou o problema da Chapecoense para votar lá nessa hora. Né? Eu acho que tem um rito nessa hora, mas pode até ser isso, mas que não é ilegal nem nada. Isso aí é uma artimanha do Senado. Pois bem, essa descaracterização aí da lei criou um maior celeuma no país inteiro. Os promotores públicos foram para chamar a imprensa, convocaram a imprensa em entrevista coletiva, né? Começaram a discutir isso mesmo, defender essa bandeira. Os juízes fizeram isso mesmo. Foi até interessante ver os juízes lá, todo mundo de terno e gravata bonitinho, em volta do Palácio da Alvorada, né, abraçando o Palácio da Alvorada, como que defendendo lá o nosso país. Até eu cheguei a pensar, se somar o salário daquela turma toda lá, quanto que dá ali, né? Com certa Quantos saúde mil do salários Brasil. mínimos dão naquela história ali? Pois bem, tá, mas esse é um detalhe só. Eu queria ver de vocês, qual é a opinião de vocês aí com relação a isso. Hoje, o juiz que está em voga aí por causa da Lava Jato, né, o doutor Sérgio Moro, foi contra também, está dizendo que é retaliação. O que vocês imaginam? Deixa eu pegar primeiro você que não é advogado, depois a doutora Sara vai dar a opinião balizada dela. Eu acho que foi um golpe na população. Vou te dizer por quê e vou dizer para a população por quê. Aqui em Pontes Lacerda, que a maçonaria, as lojas, abraçaram a causa das 10, Sara, pegou-se mais de 1.000 assinaturas. A minha assessoria pegou 200 assinaturas, entendeu? Então, a gente sentiu que foi traído quando eles distorceram tudo e os pontos considerados prioritários foram jogados na lata do lixo. E aquilo lá, vocês não tenham dúvida, foi em advogar a causa de cada parlamentar que ele estava. Porque a grande maioria, o que acontece? Tem o rabo preso ou responde por uma ação na justiça, ou de primeira, ou de segunda, ou na esfera federal. Responde por uma ação. Então, eu, enquanto gente, aqui na ponta, no Vale do Guaporé, distante de tudo esse burburinho,
eu senti traído. Agora você imagina aquelas pessoas dos grandes centros que tem muito mais problemas do que nós aqui. Doutora, daquelas 10, tudo bem, Ivanildo, te entendi, mas daquelas 10 medidas, algumas delas, eu não sei se no direito é cabível, claro. Gente, tem provas coisa muito adquiridas de provas interessante. ilícitas, se for pego, não sei de que maneira, mas vai valer, né? Absurdo. Umas coisas totalmente fora do normal. Não, Como tem é que o Congresso coisas. ia aprovar uma situação daquela lá? Pois é, mas qual que é o problema hoje? Hoje, infelizmente, o Poder Judiciário, assim, por mais que eu fale que eu tô até comentando, a gente estava comentando, que eu tô numa balança realmente, que eu tô no meio dos dois, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Judiciário. Então, hoje eu vejo assim, para mim, tá tendo um abuso de todas as partes. O Poder Judiciário tem hora que realmente eles estão abusando com o uso de algumas informações que é privilegiado o Poder Judiciário e eles estão usando isso aí para tentar mostrar para a população brasileira que existe corrupção. Porém, a gente bate 2 atos ilegais, se torna um ato ilegal? Continua sendo ilegal. Eles estão usando escuta telefônica, coisa que é sigiloso, para jogar no ventilador, para mostrar, ó, fulano está fazendo isso. Então, existe sim um abuso. Porém, se o Ministério Público não começar a fazer também, se o Judiciário não começar a se meter nesse mundo, a corrupção está cada dia pior. O povo está achando assim, eu vou fazer o que eu bem entendo. É o que eles estão querendo fazer com a aprovação disso aí. Ó, Poder Judiciário, fica quieto, os juízes vão ficar quietos, os promotores vão ficar quietos, nós vamos fazer o que a gente bem entende. Essa medida é isso que eles querem aprovar. E é isso que é um absurdo. Porque tem que ter um jogo deles, mas eles têm que fazer o quê? É parar com essa briga de ego entre o Judiciário e o Legislativo e voltarem a ver assim, o Judiciário não está querendo fazer marketing. O Judiciário está querendo mostrar que existe corrupção. Que tem, né? Toda hora tem. Porque né? você vê que tudo... Não é assim, eles não jogam uma coisa do nada no ventilador. Sempre são coisas estrondosas. Porém, eles estão usando de um ato ilegal também. Sabe, o próprio Judiciário está fazendo um ato ilegal. Sabe o que o Judiciário está pegando? O que o Legislativo está pegando? E nesse confronto de poderes aí, o que está acontecendo é que os legisladores estão entendendo que o Judiciário interpela alguém do Legislativo e é julgado pelo Judiciário, e quando alguém do Judiciário tem que ser julgado, é julgado por ele próprio. Então aí fica isso que a Sara coloca, esse peso e essa medida, ele pende em favor do Judiciário. Qual que é a punibilidade do juiz que prevarica da função? Aposentadoria, com todas as vantagens que ele tem no exercício da função. Isso é o que está se buscando eliminar. E nesse ponto eu sou favorável. Tem juízes excepcionais, mas tem juiz que... Porém, uma coisa que eu não sei qual que é a intenção do legislador, porque quem que vai julgar se está existindo excesso ou não do Poder Judiciário? O próprio Poder Judiciário. Sim. Então, assim, como que vai ficar Realmente, tem coisas que é muito visível o abuso de poder. Mas tem coisas que não existe abuso de poder. Existe assim, claro, esse cara está ferrando minha vida, mas você fez isso para merecer. E quem que vai mensurar o que é abuso de poder e o que não é? Cai na mão do Judiciário novamente. Agora, apesar que você vê que essa parte de punibilidade ao Poder Judiciário já diminuiu um pouco, já criou um problema. Tá? Quando foi criado o Conselho Nacional de Justiça, que antes não tinha nem isso, foi o maior problema para conseguir criar um órgão externo para poder fazer isso aí. Né? Agora, eu acho eu acho que o Congresso está correto, tá? Os senadores estão corretos em tirar, inclusive, essas medidas que são, à luz do direito, são ilegais, que não se pode mudar essa parte. Não pode, como eu falei, prova ilícita lá, você pega, escuta telefônica de forma sem autorização judicial, e aí depois você entra no processo, você coloca lá que serve como prova. Então, já estava errado antes, continua errado agora e não pode mudar. E é interessante que se bate muito em cima disso, mas dentro dessas 10 medidas foram aprovadas tanta coisa interessante, principalmente a criminalização do Caixa 2. o processo penal.
Mas ninguém comenta as coisas legais. Mas e se uma população não vai para a rua, o Caixa 2 teria sido aprovado. A manifestação popular e o agravo que se colocou em todas as redes sociais, Vieira, em todos os quadrantes da sociedade, a isenção do Caixa 2 até aquela data seria perdoada. O que seria uma aberração jurídica e aí é colocar nossa bunda na porta e meter o pé na nossa bunda. Não, você roubou. A partir de agora você não pode mais, tá? Para um pouquinho. Não, mas para um pouquinho. Eu não sou advogado, mas para um pouquinho. Se a lei começa assim, a partir de agora é crime o Caixa 2, muito logicamente que daqui para trás, se não era crime, você não tem como imputar a criminalidade mesmo. Não tem como botar. Não era crime. Sim. Não era. Passa a ser crime a partir de agora. Não, depende o contexto. É crime. Corrupção sempre foi crime. Opa. Isso é uma forma de corrupção. Tudo bem. Então a única coisa é que agora vai existir um artigo especificamente falando de Caixa 2. Tá. Aquela criminalização ali é daqui para cá. Porém, as para trás vão como corrupção. Entra como corrupção. O que é que nós temos que fazer? Lógico. Tem que aprovar a lei das 10 medidas, tira as que são absurdas, mas aprova. Tiraria 2, lá dá para aprovar 8, porque nós estudamos cada uma delas. E você recebeu lá na sua loja. Então, que aprovasse 8, sabe? Aí vamos tratar da questão do judiciário especificamente. Vamos criar uma lei dirimindo atos e ações do judiciário. E com a relação ao Caixa 2, quem roubou até agora será criminalizado na lei tal. E da hora avante a lei é essa. Aí nós teríamos resolvido o problema. Agora, isso aí é tratar de chover no molhado. Ali era para proteger senadores, deputados federais, que nós sabemos que o Brasil é o país onde mais se compra voto no mundo e é o 4º país mais corrupto do mundo. Alguma coisa tem que ser feita. E se nós, Vieira, sinceramente, não nos apegarmos à força que o Judiciário tem e do Ministério Público, nós não sabemos o que vai fazer. Eles têm a força. Se você buscar hoje, qual que é a entidade mais crível do país? Ministério Público. E depois, Judiciário. Gente, se tirar o poder do Ministério Público de fazer alguma coisa, nossa, acabou com tudo. Aí entra também o outro lado da balança. Tem que haver um equilíbrio nisso. Tem que haver a ponderação. E tem que ver os excessos do Ministério Público e que tem que ser punidos. Senão, porque hoje não tem limite. Porque muitas coisas estão sendo feitas que tudo tratam como tudo fosse um crime. E é o que a gente estava até comentando. Uma coisa jogada na mídia, uma coisa fomentada ali, você não consegue mais tirar esse borrão de cima. Depois falou que você é ladrão, acabou. Não tem ninguém que consegue. Ninguém mais vai conseguir. É o que eu falo, ninguém vai para a mídia para se retratar. E mesmo se for, a retratação não dá o mesmo impacto que uma delação. É isso que as pessoas não enxergam. Deixa eu dar um exemplo que é comigo e eu posso falar. Eu tive um imbróglio com a juíza aí, ela entrou com ação, nós ganhamos a ação aqui, ela entrou do tribunal numa ação corporativista, eu perdi no tribunal. Divulgaram para o Brasil inteiro que eu tinha sido condenado a 100 mil. E a instância que eu tenho para me defender? Todo mundo acha que eu vou pagar. Primeiro, tem que chover um caminhão de água aí para fazer pagar aquilo. Segundo, tem instâncias, tem tribunal, tem STF, tem tudo isso. E o juiz daqui estava errado quando ele me deu o ganho de causa? Não. Ele baseou-se em lei. E aí, diferentemente do que me fora absolvido aqui, pegaram numa denúncia que eu fizera no tribunal e que a juíza... Na ouvidoria do tribunal. Na ouvidoria do tribunal. E a juíza foi uma dama na conversa comigo, foi litigante de má fé, quando ela disse o seguinte: o senhor retira essa ação e vamos colocar uma pedra em cima. Eu retirei a ação, ela entrou com a ação. Se eu retirei o feito, não existe a denúncia. Então vai me condenar pela denúncia? Eu não sou otário, eu não nasci ontem não, gente. Então, e aí a gente volta para a questão inversa, que eu estava até comentando. O município, em primeira instância, foi condenado a 80 mil. Nós saímos até no G1, eu acho que pronto, já deu uma hora ao esse. Porém, conseguimos reverter a decisão no tribunal. Nós somos absolvidos no tribunal. E já transitou em julgado, já fez tudo, mas quem que divulgou? E me explica aqui como advogada, como é que conseguiram fazer a ação dissociada, uma da outra, se elas são gêmeas? Entraram com duas ações desde o início aqui, né? Isso é um absurdo, é uma incoerência jurídica
Eu não preciso ser advogado. Porque aqui, pra não saber em primeira disso. instância, o que entenderam? Que o Ivanildo estava no gozo do direito, que houve excessos da parte dele, porém, como ele estava na tribuna, ele tinha imunidade. Então, o município tinha que responder por isso. No tribunal já entendeu ao contrário, que a imunidade dele não se estendia a isso tanto. Porém, o município não tinha responsabilidade por conta da imunidade dele. Seria muito Sim, cômodo, assim. Claro, é a Tudo que ele fizer lá, o imunidade município dele. paga. Cobra do Mas município. onde que eles pegaram Ivanildo foi bem nisso aí. Foi o problema da denúncia que ele fez na corregedoria. E esses excessos Então, poderiam e não ser- existia mais, porque eu retirei o feito. Foi na corregedoria. Aonde que está? Então, e esses excessos realmente têm que ser coibidos. Talvez até o próprio Conselho Nacional de Justiça não tem sido suficientemente forte para poder coibir isso. E você vê o que é excesso. E olha a minha ousadia em poder falar isso. Olha os excessos. Né? Você vê o Supremo Tribunal Federal, né? Aquela com relação à questão do aborto. Ah, sim. Nossa. Que aberração. Aí você imagina, você vê o seguinte, ó, eles fazem, o Poder Judiciário, estou falando o Poder, porque a maior instância é o Supremo, né? Então o Supremo que está lá para defender, a função dele só tem uma, é defender a Constituição, é interpretar a Constituição, é a interpretação. Dirimir dúvidas Tanto dos que outros. eles interpretam da maneira que quiser, à medida que o tempo vai passando, a evolução, a lei continua antiga lá, eles vão evoluindo a interpretação da lei, tudo bem. Agora, quando a lei fala assim, ó, aborto só é permitido no país em 3 situações, está claro, não tem interpretação diferente do que está ali. E aí chega o ministro, e eu me dou o luxo de dizer aqui, né? Chega o ministro Barroso, com todo o poder que ele tem, ou que ele presume que tem, né? Até porque ele não fez concurso para ir lá para o Supremo, né? Ele foi nomeado na história, para o Poder Executivo. Ele chega lá na hora e diz, não, no meu entendimento eu acho isso aqui. Tá Mas acima ninguém do está bem e do mal. perguntando o entendimento dele. Ele fala, o que a Constituição diz e o que a Constituição interpreta. Esses são os excessos. Claríssimo, claríssimo. Tem alguma dúvida disso, pelo amor de Deus? Não, nenhum. Mas você entende também que você falar assim, é legal fazer aborto até 3 meses. É ilegal fazer aborto até 3 meses. Quem que vai ver isso? Isso é moral, isso é o que a pessoa está no momento. Não é porque agora legalizou, se eu engravidar, eu vou lá e vou abortar. Isso é minha criação, essa é a minha vida. Eu que tenho que ter... E você acha... Mas uma coisa que eu li bem interessante falando sobre isso aí, foi falando assim, que legalizou o aborto para os pobres agora, que para os ricos já é legalizado há séculos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você tem noção de quanto ganha um juiz inativo do STF? O menor salário inativo. Ele está na casa dele coçando. 152 mil reais. Tem um de 206 mil reais. Não é ano não, gente. É mês. Fora as garantias outras. É isso que é o nosso país. Aí é difícil. Aí fica difícil. É complicado. Bom, cada um falou o que pensa, né, nisso aqui. Eu sou, para concluir, eu acho que o Congresso está correto, né? Talvez o momento foi errado, o momento, né? E a forma? Entre a punição tem que ser analisada em um outro momento, né? Até para poder ter a tranquilidade, a serenidade de analisar, de fazer as coisas certas, porque é uma lei, a lei tem que ser perene, né? O máximo possível ali, né? E aí deixou muito claro ali a parte de retaliação, uma pena, né? Mas que eu acho que as coisas devem... Com isso aí, a gente deve começar a mudar o país, né? Eu acho que vai começar a se desenhar um novo cenário. Exatamente, agora, né? eu acho que com isso aí tudo nós temos todo mundo sentar, vamos parar de briga de poderes e vamos tentar se unir todo mundo para a gente resolver o problema, né? Pode funcionar harmonicamente, mas ser independente. Mas tem que parar com essa briga de ego. Eu mando mais, eu mando menos, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não posso ingerir no poder tal e nem permitir que eu faça isso no meu. Vamos dar um exemplo aqui da saúde, só para concluir? Não existe condições de administrar a saúde do Estado. Sabe por quê? 40% dos atendimentos são judicializados. Injeção, placebo, que não resolve. Está em estudo. 60 mil reais uma ampola. Tem gente que determina a aplicação dessa injeção. E não olha o orçamento. Estudos, É o único caso. O juiz chega lá e fala,
bloqueia determina, na não conta. sei o quê, e não quer saber do orçamento. Não, não. quer E saber. outra. É o igual diz, primeiro a que vida tinha que da olhar. pessoa não tem orçamento, né? Eles olham nesse aspecto, né? Mas ele tinha que falar assim, ó, então você tira desse aqui, ó, você tira então 5% da educação e vai para isso aqui. Eu acho que aí que está correto. Mas Ele olha, está fazendo A Não, parte, então né? é Mas eles não olham. 14% do município, 26% do estado e 60% do governo federal. Mas Aí olha- porque a saúde é um direito de todos e dever do estado. Agora, direito de todos e dever do estado, o estado enquanto tríplice. E aí nós de pagar, o município estado paga. e governo federal. E recai tudo sobre o município. A judicialização da saúde está demais. Porém, ainda temos que agradecer. Aqui em Pontes Lacerda ainda nós temos 2 juízes aí que eles trabalham de uma Muito forma bom. assim muito bem. Coerentes. E eles assim, tudo eles mandam para o NAT para ver se realmente precisa daquilo, se a medicação que a pessoa quer realmente é reconhecida, tudo. Se não tem outros meios, porque tem gente que quer um medicamento, eles querem aquela marca daquele laboratório. Você tem o similar, não quero porque não funciona o similar, tem que ser aquilo ali. Se fosse para ele comprar, ele comprava o... Aí, e assim, nós temos muita sorte aqui com o Dr. Cláudio e o Dr. Leonardo, que eles têm olhado com muita justiça essa questão. E não fica enrolando, eles não são fica. céleres. E fora que a nossa judicialização de um ano para cá, ela aumentou em 90%. Nós não tínhamos tanta judicialização igual tem agora. Eu recebi uma intimação sábado, 8 horas da noite, para arrumar um leito de CTI dentro de 1 hora, sob penas de multa diária de R$20 mil. Você tem unidade de saúde? Falei, como? Aí eu olhei e eu tava assim, o oficial de justiça me achou, ele foi lá e eu vou fazer o quê? Me recusar? Não Não tem posso. aqui, a gente depende de outro Mas aí, município. eu E da regulação. assim, e eu dependo de Cuiabá, eu dependo de Cáceres, onde tiver um CTI. Eu não tenho CTI em Pontes Lacerda. Aí eu coloquei a prefeitura à disposição para levar a pessoa na hora que tiver, mas isso é obrigação do Estado. Mas Porque eles chegam a média aqui, é complexidade. mas em 1 hora, quem que consegue? Mas isso aí não foi nenhum dos juízes daqui de Pontes Lacerda, era uma juíza que estava de plantão e ela mandou isso aí no plantão. Ela me deu 1 hora para arrumar um leito de CTI, ou pago, ou falei assim, nem se a gente for pagar, a gente consegue. Não consegue. Tá certo. Bom, o único perigo de tudo isso, gente, é aparecer um aventureiro aí com uma boa de uma conversa, com um bom discurso, né? Pregar aquilo que o Collor pregou na época do Marajá, que o pessoal tudo falava. Aquilo que a população quer ouvir. Aquilo que quer ouvir, né? E depois nós vamos começar tudo de novo, né? Aquele problema lá de ter problema sério, porque aparece um aventureiro aí, com uma boa conversa, acaba pegando a presidência desse país aí, a gente vai ter muito problema mais pra frente ainda, né? Esse é um problema. Gente, Você não quer falar que o Lula assinou, né? Não, de jeito nenhum. Afe Maria, eu mudo de Brasil. Gente, obrigado. Estourou nosso tempo aqui. Não está em cima da hora, passou 1 minuto aqui. Tá, obrigado por vocês aqui. Obrigado por você também estar conosco aí, ouvindo e discutindo com a gente, né? Ouvindo a gente discutir esses assuntos aqui. E a gente quer que você coloque. Não assuma a nossa posição. Não. Dentro de você, discuta também, vê o que eu pensei, o que o Ivanildo falou, o que a doutora Sara falou e tire a sua própria conclusão, né, que é isso que a gente precisa, é montar nesse país pessoas que pensem. Quanto mais a gente conseguir pessoas assim, melhor vai ser o nosso país aí para frente. É isso, né? Obrigado a todos vocês, a gente volta semana que vem. A todos nós, uma bela semana.